Realizei meu sonho, mano. Comprei uma plotter de 3,20 de boca, maluco. Fala galera da área de comunicação visual, sou eu, Maxwell Carlos, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Lá todo santo dia eu posto alguma coisa, compartilhando as minhas experiências na área de comunicação visual. CV Dicas Brasil no Instagram. Caraca, mano, ó. Chape, maluco. Comprei essa plotter de 3,20 de boca da Imprime Printer com duas cabeças XP600. Então, pessoal, como eu já prometi pra vocês, já falei sobre isso várias vezes, cara, eu não gravo mais vídeos sem antes testar a máquina, surrar ela, sentar o pau. E aí sim eu posso falar bem ou falar mal de alguma máquina. E não foi diferente com essa aqui. A maioria da galera que me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, sabe que eu comprei essa máquina aqui há aproximadamente 6, 7 meses. E há 5 meses ela foi instalada. E tem 5 meses que eu tô rodando com ela aqui. E aí sim, depois de passar pelo período da política, sim, mano, essa máquina rodou 24 horas durante 15 dias na política e foram aproximadamente 5.000 metros de materiais rodados com a cabeça XP600 sem nenhum problema, e eu queria falar sobre isso com vocês. Como eu já disse, essa é uma plotter de 3,20 com duas cabeças XP600. Eu paguei nela 60 mil reais, mas também foi antes da crise, então eu não sei quanto que tá valendo agora, pode ser que esteja bem mais caro. Só tô falando o valor que eu paguei nela há 7 meses atrás. E quando eu comprei ela, tinha acabado de acontecer a crise, mano, então não tinha transporte, não tinha nada, tava uma loucura. Então eu falei assim, cara, eu vou alugar uma carretinha. Então eu aluguei uma carretinha daquelas de transportar carro. E foi uma verdadeira loucura, mano. É uma máquina muito pesada, uma caixa muito bruta, como vocês estão vendo aí na foto. Mas eu sou meio louco, coloquei ela na carretinha, peguei um carro emprestado com meu cunhado e taca-lhe pau, maluco. Busquei ela e foi uma loucura. Então, pessoal, na política eu rodei 5.000 metros quadrados com ela. Hoje eu tenho aproximadamente, desde o tempo que eu comprei ela, algo em média de 8.000 metros quadrados, sem trocar nenhuma cabeça, sem nenhum tipo de manutenção, sem trocar nenhum tipo de dumper, cap, nada, maluco. Simplesmente ligo ela, faço uma limpeza automática nela e vou imprimir e taco o pau e não tenho problema. Daí tem muita gente que vai me perguntar, Maxwell, mas você é muito louco, cara. Como é que você compra uma máquina com a cabeça XP600 e uma máquina desse tamanho aqui, cara? Por que você não comprou uma máquina, sei lá, com cabeça cônica, com a produção industrial, que produz 100 e 500 metros por hora? Cara, eu só tenho uma explicação para dar para vocês. Mano, eu comprei essa plotter minha, primeiro, para realizar um sonho. Segundo, mano, eu não tenho demanda, eu não sou birô de impressão, eu não terceirizo para ninguém. Essa máquina aqui é simplesmente para atender a minha demanda. Ou seja, quando eu precisar de uma impressão 3,20, mano, eu não vou mais terceirizar. Cara, eu comprei essa máquina para não ter que terceirizar absolutamente nada. Quem é do ramo de comunicação visual sabe que terceirização é uma coisa muito tenebrosa. Fica dependendo de tempo, de qualidade, de boa vontade dos caras, que na maioria das vezes os caras não tá nem fudendo. Eu falei um palavrão. David, coloca um bip aí na hora. Os caras não tá nem aí pra você, então, cara, eu falei assim, vou comprar uma máquina. Sim, brother, a capacidade de produção dela é bem menor que se for comparar os caras que tem um birô de impressão. Então não dá pra comparar. Mas como eu já disse, é uma máquina para atender as minhas necessidades. E quando eu precisar imprimir 3,20, como vocês estão vendo agora, mano, taca-lhe pau e ela vai resolver o meu problema. Como eu disse pra vocês, eu paguei 60 mil reais nessa máquina, o preço não é o mesmo, não sei quanto que é. Não tô aqui pra te vender a máquina, não tô aqui pra ficar fazendo propaganda, só tô aqui pra fazer o que ninguém faz, que é falar bem ou falar mal, indicar ou não o equipamento. O processo de compra foi muito fácil, mano, e como vocês sabem, eu não gosto de comprar nada dividido, não compro nada parcelado. Simplesmente liguei, perguntei se tinha, falou que tinha, fiz o depósito antecipado, então a empresa me atendeu super bem, eu não tive nenhum problema, nenhuma surpresa, não teve nada de entrelinhas na parada. Eu comprei o equipamento, fui bem atendido, fui lá e busquei. Ou, se você preferir, você mesmo faz o transporte ou contrata uma transportadora. No meu caso, eu preferi buscar por causa que eu estava no meio da crise. Para quem tem plotter de impressão e pode olhar aqui para trás, mano, essa plotter tem uma estrutura cabulosa, velho. Cara, eu tenho 1,84 m e olha a altura dela, ela bate praticamente no meu ombro.
Então a estrutura dela é muito forte, é uma máquina muito pesada, cara. Só para vocês terem ideia, para a gente levantar essa parte de cima aqui, foram aproximadamente 8 pessoas para pegar essa máquina aqui, mano, para colocar ela na estrutura. Então o processo de instalação dela foi muito cabuloso, exigiu muitas pessoas para poder pegar a máquina, e a estrutura dela é uma estrutura que não perde para nenhuma plotter de alta produção ou de cabeças cônicas. Eu até arrisco dizer que a estrutura seja a mesma e que há diferença apenas na cabeça de impressão, pois a estrutura dela, mano, é muito poderosa. A cabeça de impressão dela, como eu já disse, é a cabeça XP600. Eu sei que tem muito hater, tem muita empresa, tem muita gente que vai queimar essa cabeça, vai falar que não presta. Aliás, eu sou um dos primeiros caras no Brasil a defender essa cabeça de impressão, e depois que eu comecei a usar essa máquina ou essa cabeça de impressão, cara, muitas outras empresas começaram a vender e tal. Eu não conheço as outras empresas, eu só posso falar da que eu uso, que é da Imprime Printer. Cara, mas eu não posso falar mal dessa cabeça hora nenhuma. Como eu já disse pra vocês, tem aproximadamente 5 meses que essa máquina tá rodando, ela já se pagou inúmeras vezes. Como eu já disse para vocês, foram aproximadamente 8.000 metros quadrados rodados aí que já foram para conta. Se você pegar essa quantidade de metro e multiplicar pelo valor médio que eu cobro, que é R$45, vocês vão saber que eu já paguei o equipamento e agora estou no lucro. A cabeça de impressão XP600, como vocês sabem, oferece um dos melhores custos e benefícios do mercado, porque ela tem uma qualidade muito boa. É claro que é um pouco inferior em relação à cabeça DX5, porém a qualidade é muito boa, não deixa a desejar. E também temos a questão da durabilidade. Eu sei que muita gente fala que dura pouco, dura muito, mas a minha média de durabilidade da cabeça de impressão dos meus equipamentos que eu tenho aqui é de aproximadamente entre 8 meses e 11 meses. Então, para mim que tem uma demanda muito alta e a cabeça tem essa durabilidade, para mim é um custo e benefício excelente. Porém, hoje a gente sabe que com a alta do dólar, a cabeça XP600 foi lá em cima, tanto quanto a DX5 quanto as outras cabeças. O pessoal tá lançando agora a cabeça DX7, que é essa plotter com essa cabeça DX7. Então, se fosse hoje, talvez eu optaria pela cabeça DX7, porque é uma cabeça que oferece uma maior resistência e uma maior velocidade. Então eu colocaria na balança essa parada aí. Essa máquina pode vir com cabeça DX7, XP600 ou DX5. Entre elas, hoje eu ficaria com a cabeça DX7, pelo custo e benefício, por ser uma cabeça um pouco mais cara que a XP600, porém uma cabeça com a melhor produtividade, uma cabeça mais rápida, uma cabeça que aguenta e que suporta mais cacete. Porém, eu não posso reclamar nada da minha cabeça XP600, como eu já disse para vocês, estou super satisfeito e tem me atendido super bem. É claro que uma cabeça de impressão não imprime sozinha, e é por isso que às vezes o pessoal vem me perguntar sobre outras marcas, eu falo, cara, eu não indico, porque a cabeça de impressão não imprime sozinho, como eu disse, tem uma série de outras coisas, parte eletrônica do equipamento, tinta, a tinta que eu uso nela é da Imprime Printer, da própria empresa que eu comprei o equipamento. Eu uso essa tinta principalmente por causa da garantia e que não me oferece problema, eu consigo imprimir na máquina o dia todo, fazendo apenas uma limpeza de manhã, e consigo imprimir o tempo todo sem parar para fazer limpeza, sem fazer purge, sem fazer nada. Só ligo a máquina, faço uma limpeza, mando imprimir e não tenho mais problemas. Então por isso eu continuo usando a tinta da Imprime Printer, que me custa aí cerca de 180 a 200 reais o litro da tinta e tem me atendido super bem. Daí você vai perguntar, Maxwell, quantos metros a máquina faz por hora? Cara, é o seguinte, essa máquina em 2 passadas, que é as passadas que eu estou utilizando aqui nesse exato momento, ela faz 24 metros quadrados por hora em 2 passadas. 17 metros em 3 passadas e 12 metros quadrados em 6 passadas, que é o que a gente utiliza para fazer as nossas impressões quando se trata de fachada. Tem muito mito no mercado, tem muita gente que fala que a cabeça XP600 não consegue imprimir um chapadão acima de 3, 4, 5 metros. Todo mundo fala, ou a maioria das pessoas falam, que, sei lá, a máquina começa a falhar ou a não conseguir imprimir. Cara, vocês estão vendo, eu estou imprimindo uma fachada aqui de aproximadamente 5 metros por 3,20 e não tem esse problema. Isso é um mito, isso não acontece. Pode acontecer em outros equipamentos e outras adaptações que eu vejo o pessoal fazendo. Eu já vi muito máquinas adaptadas para XP600 falhando depois de alguns metros quadrados, mas eu não tenho propriedade para falar isso porque na minha máquina isso não acontece. O grande barato dessa máquina aqui, mano, é que
que na hora que eu quiser trocar de cabeça de impressão, sei lá, cabeça de impressão XP600 saiu do mercado, tá muito caro, explodiu, queimou, já era. Se eu quiser trocar de cabeça de impressão, cara, é simplesmente fazer uma ligação e o pessoal vem e faz a conversão dela de XP600 para DX5, para DX7, ou posso continuar com a XP600. Tudo isso graças à estrutura da máquina que já vem preparada para colocar essas cabeças. A única coisa que a gente precisa fazer é trocar cabo flat, trocar suporte, trocar cap e talvez os dampers. Mas é uma adaptação super fácil e simples de ser feita, mas que exige a presença dos técnicos. Eu não quero mudar e não pretendo mudar por enquanto, porém, quando eu for trocar ou mudar ou fazer essa conversão, pretendo sim usar a cabeça DX7, que é um custo-benefício muito bom que está saindo agora no mercado. Como a gente vê em máquinas de 320, o grande desafio, mano, é trocar as mídias dela. Cara, primeiro que uma lona de 320 é muito pesada, então você precisa de 2 ou 3 pessoas para poder manipular isso. E acaba sendo muito difícil se você tiver que tirar e colocar outras bobinas. Eu vi em diversas máquinas, como a Schulze, por exemplo, de 320, que só tem um suporte para mídia. E isso acaba prejudicando bastante. Essa máquina aqui, cara, conta com 2 suportes de mídia. Na verdade, são 3, ou seja, você coloca a lona na parte de baixo e na parte de cima conta com mais 2 suportes que possibilita você colocar 2 bobinas na parte de cima e mais uma na parte de baixo. Então você consegue carregar até 3 bobinas nessa máquina. Então na parte de cima geralmente eu coloco bobinas de adesivo e consigo rodar bobinas de adesivo na parte de cima. Na parte de baixo eu sempre deixo carregado com a lona mais pesada, no caso a lona de 320. O legal também é que além de você conseguir colocar 3 bobinas na sua máquina, você pode rodar 2 bobinas simultaneamente. E foi isso que eu fiz durante a política, o que me possibilitou aumentar minha produtividade em 2 vezes mais. Ou seja, eu colocava 2 bobinas de adesivo perfurado e conseguia rodar elas ao mesmo tempo, casando essas artes. Isso tudo graças aos 2 suportes de mídia e também aos 4 protetores de borda que essa máquina acompanha. Então você consegue colocar 2 mídias na frente e a gente tem 4 protetores de borda nas laterais e você consegue rodar tranquilamente. Se eu estou falando que tem 2 suportes na parte de trás, o grande barato dessa máquina é que também tem 2 rebobinadores, ou seja, mano, você pode colocar 2 tubetes separados, você vai conseguir rodar e rebobinar os 2 ao mesmo tempo. Cara, isso é muito foda, muito top das galáxias, velho. Uma parada muito louca também que eu achei é que essa máquina você consegue regular a altura da cabeça de impressão de uma maneira muito fácil. Como vocês estão vendo, a gente simplesmente gira a parte de cima do carro de impressão e isso possibilita você subir a cabeça de impressão caso você coloque um material mais grosso ou que você prefira trabalhar com a cabeça de impressão mais elevada. Lembrando que para materiais com mais qualidade, como adesivos ou outras coisas assim, você precisa trabalhar com a cabeça bem baixa. E isso é muito fácil de regular, mano. Você só gira o parafuso ali, chap e a parada tá pronta. Além do regulador de altura da cabeça de impressão, a máquina conta também com o regulador do vácuo, ou seja, você consegue regular a pressão que ela exige sobre o material, puxando a mídia para baixo. Isso é uma coisa muito interessante, que você consegue ter esse controle de uma maneira muito facilitada, simplesmente girando o potenciômetro da máquina e você tem essa regulagem muito top. Daí você vai perguntar, Marcos, por que você não está usando rebobinador aqui na máquina? Simplesmente porque eu joguei meu tubete 320 fora, então estou tendo que rebobinar na mão mesmo. Uma coisa muito louca que eu achei nessa máquina é exatamente isso aqui, ó. Se você, por acaso, colocar sua mão na frente da máquina, ou sei lá, a bobina enrugar, ou acontecer qualquer outro problema como esse, a máquina simplesmente para, graças aos sensores que tem, tanto de um lado quanto de outro. E você simplesmente volta a imprimir normalmente, clicando em apenas uma opção aqui, ó. Olha só, que legal, mano. Então você não vai perder sua mídia caso a sua mídia esteja, sei lá, torta ou enrugue ou levante. Cara, simplesmente você vai apertar um botão e a máquina vai continuar imprimindo normalmente, maluco. O legal também é que essa máquina, além de contar com um bulk ink gigante de aproximadamente 3 litros, ela conta com sensores que são individuais, ou seja, você não tem nada ligado na máquina, são alimentados através daquelas baterias de relógio e você recebe um alerta sonoro e também uma pequena luz que acende caso a tinta esteja abaixo do nível. Então você não vai ter esse problema de estar imprimindo e esquecer a tinta e a tinta, sei lá, secar no seu bulk ink. Ela vai te avisar. Outra parada muito louca também é que esse sensor também está presente na parte do dispenser da máquina, ou seja,
Se for atingir um nível máximo ali, ela vai apitar e vai te dar o aviso. Você vai lá e tira a tinta, joga fora e você não vai ter problema da tinta transbordar e causar uma meleca na sua sala de impressão. Uma coisa top também é que ela conta com um sistema de aquecimento separado da máquina, então não tem nada conjugado aqui. Você mesmo consegue configurar através de um painel externo da máquina e você consegue regular a temperatura dos aquecedores, tanto o aquecedor traseiro quanto o frontal, que são essas partes aqui. O legal é que você não precisa ficar usando muita ferramenta caso você precise de fazer alguma manutenção no equipamento. Todas as tampas laterais quanto frontais são simplesmente de encaixe, ou seja, tem uma trava, você destrava ali que você consegue ter um acesso muito mais facilitado caso haja necessidade de você fazer algum tipo de manutenção no equipamento. O grande diferencial dessa máquina também é essa parte de secagem da máquina. Além de contar com a resistência que tem aqui na parte frontal, na parte de cima, ela conta também com esses coolers. O legal é que ela tem um disjuntor separado para ela, essa parte é totalmente individualizada, ou seja, você liga separado da energia, economizando a sua parte do no break. Você pode ter um no break mais inferior, porque essa parte é a parte que mais consome energia e ela é toda configurada através de um painel eletrônico, ou seja, digital. O legal é que você consegue configurar esse aquecedor para ele funcionar somente essa metade para a direita, caso você rode apenas bobinas de adesivo, então você regula só essa parte da direita para funcionar. Se você colocar bobinas maiores, você consegue configurar para toda extensão funcionar e assim você consegue economizar energia e isso é muito legal. Como vocês estão vendo, o suporte de mídia traseiro da parte de baixo da máquina conta com sensores e também com tensionadores, ou seja, essa parte é responsável por manter lonas maiores que 2 metros sempre tensionadas e na medida certa. Então você não vai ter problema com a máquina ficar enrugando a lona ou ter que ficar dando corda na mídia, soltando a mídia. Você não vai precisar ficar em cima da máquina para imprimir. Simplesmente você vai ligar o sensor e você vai conseguir imprimir sossegado, sem nenhum tipo de problema. Diferente de outras máquinas que a gente vê no mercado, essa máquina aqui imprime do Photoprint. Então a gente vê muita máquina que imprime do Mentop. Cara, não recomendo o Mentop nem pro meu pior inimigo. Através desse software você consegue acompanhar em tempo real o que está sendo impresso, quantos metros está sendo impresso, através do seu celular, mano. Você baixa o aplicativo, você consegue ter controle quase que total sobre a máquina e sobre aquilo que está sendo produzido na sua empresa. Uma coisa legal é que através do software da máquina, você consegue ter acesso a todas as opções que a máquina tem. Você não precisa ficar mexendo no teclado, no painel da máquina, para absolutamente nada. O software te dá todas as possibilidades e você não tem que ficar clicando em nada. Uma coisa top que eu achei também é que ela vem com essa pequena régua aqui e você consegue saber qual que é a posição que você deve colocar a sua cabeça de impressão e qual que é o tamanho das mídias menores que você está utilizando. Um ponto positivo é que toda a parte eletrônica dela é protegida por um DR, ou seja, um pequeno disjuntor na parte de trás que mantém a parte elétrica da máquina totalmente protegido. Isso te dá muito mais segurança caso aconteça um surto, seu no break pegue fogo ou qualquer outra coisa. Então você sempre vai estar, teoricamente falando, protegido. Como eu disse, o no break não precisa selar essas coisas. A gente vê muita máquina de 320 necessitando de no breaks de 5, 6, 7 kVA e essa máquina eu estou utilizando apenas um no break de 1 kVA e meio. Isso porque somente a parte eletrônica da máquina está sendo utilizada no no break e toda a parte de aquecimento, a parte que gasta mais, que consome mais energia, está sendo ligado separado da máquina. Então eu consigo economizar no no break e isso é um ponto muito positivo para o equipamento. Então pessoal, vamos falar agora sobre alguns pontos negativos que eu achei na máquina. Pessoal, por incrível que pareça, essa máquina minha não veio a alavanca de abaixar a mídia na parte de trás. Todas as outras máquinas que eu utilizei da Imprime Printer vinham com essa alavanca, essa não veio. Não sei se é pelo fato que geralmente para se colocar uma lona muito grande precisa de 2 pessoas e eles acabaram economizando nessa parte ou se realmente foi alguma falha. Então ela não tem a alavanca da parte de trás. O que já me falaram que as próximas virão, não sei falar se realmente virão. Um ponto positivo é que essa máquina tem sensor de final de curso. É normal a gente ver às vezes algumas máquinas que surtam e batem com toda a força na lateral da máquina à nossa esquerda, né? Então ela tem, além de um sensor de final de curso, ela conta com um sistema de amortecimento, que é mais ou menos um pistão na parte esquerda, que não deixa ela sofrer nenhum tipo de impacto caso você faça alguma merda, ou sei lá, a máquina surte ou faça alguma coisa. Outro ponto positivo é que ela tem um sensor de final de mídia, ou seja, na maioria das máquinas que a gente tem quando ela é chinesa, quando acaba a mídia, ela continua imprimindo sobre a plataforma dela.
e essa aqui não tem. Ela conta com um sensor, se acabar a mídia, quando no finalzinho ela vai parar e você não vai ter problema de ou perder o material, na verdade você vai ter perdido, né, porque vai ter acabado, ou de ela ficar imprimindo sobre a plataforma dela, sujando o equipamento. E caso você precise limpar a cabeça de impressão, ela conta com espaço à nossa esquerda aqui, que é muito fácil de você limpar a cabeça, que é uma parte muito espaçosa, e você consegue fazer essa manutenção, limpar a cabeça, tirar os pelos e fazer toda a parte de manutenção sem nenhum problema. De modo geral, pessoal, eu posso falar para vocês que eu estou super satisfeito. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz, foi investir na minha máquina 320 e realizar o meu grande sonho, que era alcançar um dia a máquina de 320. Quem me conhece sabe que eu sempre lutei por isso e algumas vezes eu cheguei até a desanimar, mas continuei trabalhando e finalmente realizei meu sonho. O atendimento da Imprime Printer foi excelente, pós-venda excelente, qualquer dúvida que eu tinha, o pessoal sempre me atendeu. Não só aconteceu um pós-venda bom comigo, como também com os meus amigos, que eu tenho 5 amigos que compraram o mesmo equipamento. Todos eles estão 100% satisfeitos comigo. A gente até compartilha as nossas experiências cotidianamente. Então, mano, depois desse vídeo, se você achou que realmente vale a pena comprar uma plotter de 320, cara, eu não tenho dúvidas que a Imprime Printer, que essa máquina em si é um excelente equipamento e é um excelente custo-benefício para quem sonha em ter um tipo de equipamento desse aqui. Lembrando vocês que eu não estou induzindo ninguém à venda, nem fazendo nenhum tipo de propaganda. A única coisa que eu faço há 6 anos aqui no canal CV Dicas Brasil é compartilhar com vocês as minhas experiências. Tanto é que eu esperei 5 meses para falar desse equipamento, porque eu estava pensando que eu poderia ter algum tipo de problema. Pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos de onde eu consegui comprar esse equipamento e todas as dúvidas você pode tirar com o pessoal. E é isso aí. Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também seguir a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Deus abençoe vocês. Fui!